A valor constante, se o Lula tivesse tomando posse em dezembro agora, a taxa de câmbio estaria R$ 9,20. 8 anos depois, já com a inflação dentro, ele entrega para Dilma 1,75. Ou seja, aloprou, a moeda brasileira se valorizou como nenhuma outra moeda do mundo. Por quê? Porque o Brasil aumentou a exportação, porque isso aqui. Não, juros altíssimos, capital motel aqui dentro, artificialmente nossa moeda se valorizou, todo mundo ficou mais barato sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo comprando no celular, todo mundo se endividando, não sei o que e tal, veio a Dilma e quebrou. Mas calma, ao mesmo tempo disso, que essa é a chave, ao mesmo tempo disso acontece um processo por causa da tributação, como ela é feita, e dos juros altos, das empresas e as indústrias irem se desfazendo, entendeu? Sim, porque o juros está tão alto, vai passando os anos. Se o importado fica mais barato, o seu não compete. Você tem problemas, como ele está falando, sistema tributário caótico, que é o mesmo. E aí você tem aberrações assim, tipo, no mundo, você tributa mais progressivamente os ricos e menos os pobres. No Brasil é justamente o inverso. Hoje no Brasil, sem que as pessoas saibam, uma cidadã diarista que está saindo da favela para cumprir uma jornada de trabalho aí informal, sem carteira assinada, usa o celular, 40% da conta dela é imposto. E um super rico não paga nada. Não, e assim, é muito mais cruel também, porque assim, você está falando de uma conta de celular, mas comprar um shampoo, Sim. eu vou pagar o mesmo imposto que o cara que tá fudido pra caralho. Por isso que o mais eficiente seria a gente, porque eu entendo que quando o imposto... Tem jeito essa porra? Claro que tem. Tem que ter, porque o que acontece? Já é feito em outros países, tá entendendo? Aí, Essa questão de colocar o imposto muito no consumo, e aí depois na hora de tributar o lucro, que a gente não tributa das empresas, faz o quê? Até do ponto de vista de quem tá empreendendo, você fala assim, não, eu não vou ficar comprando computador, não vou ficar comprando... Eu não vou enriquecer o serviço que eu presto. Eu vou querer tirar tudo limpo, o máximo possível, sucateando o serviço, fazendo o mínimo. Porque daí eu tiro tudo limpo, e aí nisso não incide o imposto... Né? No lucro e eu vou embora com o meu dinheiro. Bom, é que assim, eu entendo esse pensamento, não acho que... Eu espero que ele não seja tão comum quanto a gente tá fazendo parecer. É que Não, é uma coisa desculpa. inconsciente. Tecnicamente, essa é a grande chave do Brasil. Tecnicamente, não tem mistério. E eu chamo em meu socorro duas coisas que podem ser conferidas. Qualquer pessoa que esteja aí duvidando e tal, porque normalmente as pessoas têm dúvida se é possível. Você acabou de dizer, tem jeito essa chibata? Tem jeito e tal? Tem. Tecnicamente, não tem muito mistério. De onde é que eu tiro essa segurança de parecer simples, uma coisa que não parece à maioria das pessoas tão simples? De duas coisas, a literatura, né? E as melhores práticas internacionais. Então, ao invés de eu inventar a roda... Mas e vontade política, aí Cirão? vem o problema. O nosso problema é a política. De novo, o modelo de governança política. Com certeza, mas isso daí, assim, a gente não... É um problema que a gente não... Caralho, eu não acho que a gente vai mudar essa porra. Vamos dizer, vamos dizer que você ganha a eleição agora. Pronto. Não muda. Qual é a proposta? Muda. Não muda. Quer ver? Vou te dizer não muda como. porque tu vai ter que enfrentar tanta gente lá, Não cara. tem problema. Deixa eu te dizer... A única coisa, eu acho que se o Ciro for eleito, como ele fica falando disso o tempo todo, no mínimo vai ter uma massa de pessoas, uma certa representatividade na sociedade. É o que eu tento acreditar. Porque esse é o pensamento. Se as pessoas não estiverem por dentro, eu tenho até uma pergunta sobre isso, que é a questão da esquerda e da esquerda. Eu sinto que a esquerda moderna, jovem brasileira, óbvio que não é todo mundo, mas é uma porcentagem dela, ela é muito estética, ela discute, a discussão da esquerda tá muito em pautas identitárias, são importantes e tudo, mas quando você quer discutir isso, eles fogem, ou eles não sabem, ou eles não se interessam, você tá entendendo? Enquanto que a direita jovem... Tô falando de uma galera que eu assisto no TikTok, inteligente, umas pessoas que leem, tal. Eu sinto que eles, por mais que estejam equivocados em algumas coisas, é uma sensação minha, eu queria até saber se é uma sensação sua. Correto. Eles são mais interessados nos problemas práticos, é o que eu vejo. Sim. Eu acompanho gente de esquerda e gente de direita, minha timeline é uma loucura, sabe? É um retrato da democracia, porque tem de tudo. As pessoas de direita, elas estão falando, equivocadamente muitas vezes, eu acredito, mas estão querendo entender. Pô, mas por que o Brasil... O que tá acontecendo? Tô falando da juventude bem intencionada, né? Não dos... Então isso aí a gente jogando fora... Não. A gente jogando fora rótulos, por exemplo. A de direita é fascista. Isso, eu tô nada falando... disso. Eu tô falando... baboseira completa. A esquerda, quando vai falar com o Ciro, eu vejo, eles nunca... E não é só com o Ciro, com qualquer coisa.
Eu sinto que hoje em dia, é uma crítica minha, e eu não encontro pares muito pra falar, gente, a gente tem que ser uma esquerda consciente de saber que o problema do Brasil, tudo bem, é moral, é ético, tem a questão identitária enfim, que é importante. Mas O Brasil a gente é tem muito... outros problemas. Mas, gente, como que a esquerda não tá vocalizando o problema absurdo de ter uma elite vivendo de uma taxa de juros que não é praticada no planeta inteiro? Ah, não, mas a esquerda tá preocupada. Por quê? Porque isso... traz fama, porque isso é um papo muito mais palatável. É a minha opinião. Eu acho que isso atrai muito mais o público. Você tem lá uma base de jovens, você vai ficar explicando taxa de juros para o seu público? Não, você vai falar do que o público jovem vê nos filmes, vê representado, sabe, na cultura. Mas isso, Rolandinho, nós não devemos sofrer mais do que já estamos. Embora eu queira voltar na ideia de que é possível, tá certo? Mudar, e eu tenho uma proposta objetiva, como todas as minhas, para ser criticada, julgada, mas, enfim. Mas isso é um fenômeno que acontece internacional. Quando morre o marxismo-leninismo como prática revolucionária, extingue-se a União Soviética, cai o Muro de Berlim, não é? Você tem uma desmoralização daquele manual do revolucionário, que bastava você aprender ali 4 slogans e você tinha uma segurança religiosa. Eu sou dessa geração. Eu era crítico, mas para ser crítico eu tinha que estudar. Eu tinha que ler Karl Marx, eu tinha que entender aquela porra difícil pra cacete, que é um livro difícil de entender, e perguntar aos professores, para ser crítico. Porque era uma geração que era induzida a aprofundar se tivesse interesse no apetite da militância. Hoje os caras não concordam, não lê e foda-se. E foda-se, e acabou, e pronto. Não tem gente que diz que a Terra é plana e acabou. Pronto. Esses são os tempos. Mas é o terraplanismo econômico. Mas eu só quero dizer o seguinte, então no mundo o que acontece? Cai isso e simultaneamente emerge no Oriente um produto industrial altamente tecnológico, também que era monopólio do Ocidente, do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Só que esse produto europeu vinha onerado, porque ali era o teatro da Guerra Fria. Ali é que as ogivas nucleares estavam apontadas. Então está aí essa porcaria acontecendo de novo, que a Europa não aprende nunca. Estava ali. Então eles desenvolveram uma espécie de sincretismo entre o socialismo e o liberalismo, o capitalismo, que é a social-democracia, o welfare state. Para que esse welfare, o estado de bem-estar social, oferecesse equidade, que era o grande apelo ideal do socialismo, era, conciliando com a iniciativa privada, era preciso financiar isso. E esse financiamento ficou muito caro. Quando eles não tinham competição pelo imperialismo, agora estava revendo um filme da colonização inglesa, ou da colonização francesa na África, ou da colonização alemã, italiana, até muito pouco tempo. Então eles supriam com isso. Quando acabou o imperialismo, né, pelo menos explícito, e emerge um produto oriental desonerado dessa cunha fiscal, nasce o neoliberalismo. Isso é tudo problema deles, tem nada a ver conosco aqui dentro. Só que a esquerda brasileira, leia-se PT, tem um chefe que não lê, não estuda, não gosta de quem lê, nem gosta de quem estuda. Ele acha isso uma coisa deplorável. A visão de mundo do Lula é a apologia da ignorância. Isso é uma tragédia. E aí fica todo o pensamento acadêmico, os cientistas, os jovens, os intelectuais, etc., os artistas, todos replicando pelo ideário simbólico de um operário que veio retirante do sul, do Nordeste e tal. E o mundo foi mudando de forma sofisticada e a gente imitando, no melhor hipótese, isso que você está falando. De onde é que nasce isso? É da esquerda do Partido Democrata norte-americano, que não podem discutir mudanças estruturais no modelo, não é? E então tem que dar um ideário para quem tem espírito de solidariedade com os mais fracos, os desvalidos. Então vem toda essa agenda identitária. Copiaram com casca e tudo e aqui dentro colidiram com a moral popular de uma forma chocante. Ou seja, não existiria o Bolsonaro se não fosse esse grosseiro equívoco que está se repetindo. O Bolsonaro, se fosse julgado como um presidente, a inflação explodiu na mesa do pobre. Você não tem ideia, um quilo de carne de segunda está chegando perto de R$50. Ou se eu tenho ideia. Tem ideia, pô. Pois é, percebe? A população, 38 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro só perde em valor de compra para o da Venezuela. E a cesta básica em 1.100... Comendo o salário mínimo quase todo, percebe? Então é um desespero e esse ideário, essa discussão maluca não diz nada para o povo, nada. Para a pessoa que está com, Não, né, que tá ali povo. faltando arroz, faltando negócio carne. de sistema de impostos. O cara que circula em São Paulo de helicóptero, de jatinho, ou desce para a Baixada Santista para pegar um iate, uma lancha, não paga nem um puto de PVA, porra.
E o cara que está ralando aí com a motocicleta paga 4%. Percebe? Aí dizem, vamos voltar, como é que resolve essa parada na política? Eu tenho pensado muito que vai que, né? E eu acredito que vai acontecer. Esse negócio, a bagaça cai da minha mão. Né? Eu estou na área. O único fio desencapado sou eu. Não tenho rabo de palha. E, enfim, tenho uma experiência muito acumulada, sabe? 40 anos de vida pública. Não há um filme desse que eu não já tenha visto. Conheço essa gente toda, sabe? Ajudei a fazer o real. Sei como é que começou essa coisa de juros. Sei tudo, enfim. E sou respeitado até por quem não gosta de mim, porque me comporto. Então, repare, qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte. Primeiro, Rolandinho já destacou. Tentar fazer da eleição não um jogo de personalidade. Chico, Maria, Manel. Ora, todo político é, sabe? Mas não é isso a eleição brasileira? Mas tá errado. Mas é isso.